Prepare-se, porque o circo pegou fogo e dessa vez não foi no picadeiro. Foi numa live. Eduardo Bolsonaro, que está fora do Brasil por motivos óbvios, tipo, não querer virar alvo de mais uma canetada democrática, apareceu num debate ao vivo com o presidente do PSOL, Chico Alencar, um encontro tão improvável quanto o churrasco vegano. Mas aconteceu, Eduardo começou metendo o dedo na ferida. Falou da perseguição descarada do judiciário contra a direita, e ainda alertou a respeito do avanço do autoritarismo no Brasil, que vem engolindo até a soberania dos Estados Unidos da América. Sim, ele foi direto ao ponto. Coisa rara na política brasileira, mas aí veio o Chico, com aquele jeitão de quem vive num mundo paralelo, e resolveu dizer que a culpa de tudo é do Donald Trump, e que o Brasil tem maturidade para resolver seus próprios problemas. Maturidade? Num país onde até deputado com mais de 1 milhão de votos é tratado como bandido. Eduardo, com a paciência de um pai explicando o óbvio, deixou claro, o sistema está rendido, de joelhos para uma ditadura disfarçada de democracia. E quando Chico Alencar tentou jogar fumaça no assunto, desviando a pauta para proteger os amiguinhos de toga, Eduardo foi cirúrgico. Avisou que as sanções americanas vêm aí, e serão pesadas. E podem atingir quem anda abusando da canetada por aqui. E como é que o Chico respondeu? Com o argumento? Que nada. Partiu pro ataque pessoal. Como sempre fazem quando não tem resposta. Preferiu tentar desqualificar Eduardo do que encarar a verdade. Agora fica a pergunta, o povo vai continuar engolindo isso calado até quando? Acompanhe o vídeo. Que o governo brasileiro vai perder seu tempo. Na verdade, o que está ocorrendo no Brasil são violações de direitos humanos. Há muito, né, essas notícias circulam pelo mundo. O Alexandre de Moraes ele tem colecionado os inimigos internacionais. Quando ele deteve Jason Miller no Brasil, quando ele baniu a plataforma X, isso daí não é sinônimo de democracia. Quando ele levou à morte do Clezão, mesmo após a própria PGR ter pedido ao menos uma vez a soltura dele, devido aos seus problemas de saúde, e a defesa do Clezão tantas outras vezes, isso daí são violações notórias. Agora, Alexandre de Moraes, embebedado de poder e sem qualquer tipo de limite, começou a interferir na jurisdição norte-americana. Quando ele manda prender uma cidadã americana, né, a Flávia, por conta de tweets que ela deu a partir do território americano, quando ele impede que empresas americanas como a Rumble e a Truth Social venham para o Brasil, quando ele chuta do Brasil X, ele está interferindo na jurisdição norte-americana. Quem ele acha que é para comandar, por exemplo, controlar a remuneração de empresas americanas a YouTubers, a TikTokers? Alexandre de Moraes tem abusado demais do seu poder. E como todo bom ditador, aquilo que precede a sua ruína, a sua queda, é esse poder que ele acha supremo. E aí ele acaba dando com o burro na água. É o que está acontecendo agora. Ele encontrou uma pessoa que está disposta a desafiá-lo e ele vai ter que jogar num campo que não é o campo do Brasil, onde ele controla todo mundo na base da ameaça, na base da coação, como ele tem feito, inclusive, dentro da Câmara dos Deputados, que todo mundo sabe como é que ocorreu a manutenção da prisão do Daniel Silveira, ou mesmo as mudanças de discurso de autoridade da Câmara com relação à anistia. Alexandre de Moraes terá contas a pagar e eu creio que a partir daí a gente sim terá um novo cenário brasileiro, muito mais atento aos direitos humanos e à democracia verdadeiramente dita. Eduardo, nós estamos sentindo sua falta para o bom debate democrático aqui na Câmara, viu? Seus eleitores imaginam que também ficar aí nos Estados Unidos não é honrar o mandato recebido da população, a meu juízo e ao juízo do conceito de democracia. O governo Mas você não é meu eleitor, né, Chico? Não sou. O governo brasileiro tem a obrigação, como todo cidadão e toda cidadã, de defender a soberania nacional, a boa prática da justiça e nenhuma interferência nem intimidação externa nos assuntos nacionais. Essa possibilidade de sanção que os Estados Unidos inventaram, e não foi de agora, essa lei ela vem do tempo de Barack Obama em relação aos conflitos com a Rússia, mas ela é inaceitável do ponto de vista nacional. Nós entendemos que a crítica à justiça não pode ser feita pela justiça norte-americana, pelo governo norte-americano, por qualquer instituição externa. Aliás, é próprio do Trump ameaçar. Ele parece que volta ao início do século XX, Theodore Roosevelt, a política do Big Stick, para controlar o mundo. Aquela imagem do Tio Sam, que é da segunda década do século passado, I want to. Isso é inaceitável. Isso está completamente disparatado. Tentou-se com o Canadá, tentou-se com a Groenlândia, tentou-se com o próprio México, tentou-se falar de resort em Gaza, que vive uma tragédia humanitária sem precedentes, e tudo é esse novo governo Trump, que parece que não tem medida, não tem limite, mas nada surpreende. É um rugido de um leão desdentado
que não terá maiores efeitos. Vai caçar os bens do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, impedir que ele vá até lá, e daí? Daí que isso é muito pouco em relação ao simbólico dessa postura, que é imperialista, prepotente, raivosa e de quem se julga dono do mundo. Os Estados Unidos vão dar lição de democracia e de direitos humanos para nós brasileiros, que já enfrentamos ditaduras apoiadas pelos próprios Estados Unidos. Não dá, não é aceitável, não é razoável. Eu acho que a população brasileira tem que se indignar contra essa possibilidade de subserviência, de ataque às instituições nacionais que estão sendo construídas a duras penas depois de um período trevoso da ditadura. A nossa democracia ainda é muito frágil e esses arreganhos de Donald Trump não vão nos intimidar, não vão nos fazer recolher, reforçar o sentimento nacional, não xenófobo, não de isolamento do país, uma autarquia distante do mundo. Não, o Brasil tem uma tradição, inclusive diplomática, de relações internacionais multilaterais, muito positivas, e a ideia de Brasil, de nação, que a gente inaugura lá em 1822, simplesmente será reforçada com essa medida desmedida de tentativa de inibir a justiça brasileira, tentativa de interferir nas instituições nacionais. Eu tenho certeza que vai haver um repúdio quase unânime, porque tem sempre subserviente em qualquer lugar do mundo, mas quase unânime em relação a essa iniciativa. Não tem cabimento, é algo fora do padrão do mundo de hoje. Provavelmente até o Papa, que é norte-americano, naturalizado peruano, vai se insurgir contra esse tipo de interferência absolutamente indevida, apátrida, entreguista, de prepotência absoluta. Por que esse assunto apareceu? Porque o Marco Rubio, que é secretário de Estado do Donald Trump, disse isso na Câmara dos Deputados aí. Talvez o Eduardo tenha mais informações detalhadas, porque ele agora está morando aí. Ora, ele disse que há essa possibilidade e que é provável que isso aconteça. Ora, em primeiro lugar, vai haver uma reação muito grande, não só do Brasil, em relação a essa medida de big stick, de imperialismo, de gendarme do mundo, de I want to, de domínio. Essa cultura de repúdio a esse intervencionismo é muito espalhada no planeta inteiro. Acabou aquele mundo bipolar, ou aquele mundo onde os Estados Unidos tinham essa proeminência. Não dá para querer fazer a America Great Again em cima de países que não são mais subalternos, quintais do imperialismo como já foram. Portanto, eu entendo que a medida pode ter um peso simbólico interno aí, não sei nem qual é o patamar aí da opinião pública em relação a isso, mas no Brasil ela vai receber desprezo absoluto, repúdio de todas as instituições republicanas. Ouso dizer que, inclusive, o próprio Congresso Nacional do Brasil, de maioria conservadora, não vai endossar esse tipo de reprimenda. Quer fazer crítica ao Alexandre de Moraes? Façamos. Eu acho que, às vezes, ele desborda assim, embora tenha sido fundamental para evitar o golpe. Agora, uma instituição norte-americana querer ditar regra aqui para nós é inaceitável. Alexandre de Moraes não vai sequer poder fazer uma comprinha na Magazine Luiza ou uma blusinha da Shein, porque o pagamento disso daí é feito através de cartões de crédito de bandeira, principalmente norte-americana, como a Mastercard, Visa ou American Express. Ele vai ser impedido de abrir contas em banco. E qualquer pessoa que se relacione com Alexandre de Moraes também ficará à mercê de receber essas mesmas punições. Então não é algo tão simples assim. E, além disso, como matérias dos jornais já dão conta, né, outras pessoas estão em análise, como, por exemplo, a esposa dele, que ficou milionária com um escritório de advocacia após o ministro Alexandre de Moraes se tornar membro da Suprema Corte Nacional. Então, tudo isso aí está no meio desse jogo.
Os Estados Unidos não estão apenas sancionando Alexandre de Moraes, eles estão sancionando e vão ficar observando para ver a reação das autoridades. Então, o meu conselho a todas as autoridades de Brasília é: não se metam. Essa é uma guerra particular do Alexandre de Moraes. Ele matou Clesão, ele está puxando as fileiras para condenar uma pessoa que escreveu Perdeu o Mané de Batom a 14 anos de cadeia. Me admira o deputado Chico Alencar, conectado com movimentos de direitos humanos, né, uma das suas principais bandeiras, agora não esteja reparando e percebendo que isso está acontecendo em pleno, entre aspas, democracia. A gente não pode entender isso daí como normal, né? Eu sou o cara que ataca as instituições, que estou defendendo a soltura de Iracy Nagashi, tratada como terrorista, condenada a 14 anos de cadeia, porque estava, né, foi flagrada dentro de um dos prédios da Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. É sério isso mesmo? Eu sou o cara que está defendendo uma ditadura, porque eu quero a soltura de Daniel Silveira, preso há mais de 8 anos de cadeia, porque fez um vídeo falando palavras feias para a Suprema Corte. O meu trabalho aqui é resgatar a democracia brasileira. E eu tenho certeza, Chico, que o meu eleitor me apoia aqui maciçamente. Eu sou muito mais importante hoje do que um deputado federal no Brasil, porque no Brasil não existem mais instrumentos para lutar contra essa ditadura. Está ocorrendo um jogo de cartas marcadas, onde eles vão condenar Jair Bolsonaro, não porque ele é criminoso, porque eles sabem que não é. O inquérito da fake news está aberto desde 2019, eu não encontro um fio de cabelo contra meu pai.